Não mexa com quem ora. Não mexa com quem busca Deus. Não mexa com quem é íntimo de Deus. Você pode até não gostar de alguém, mas não mexa com quem ora. Há um zelo de Deus, há um cuidado de Deus sobre aqueles que buscam ao Pai em secreto, no cantinho ali no quarto, no choro da madrugada, no choro do amanhecer, na testa encostada no chão. A Bíblia prova isso. Moisés, ele estava no monte orando, intercedendo pelo povo. E enquanto Moisés buscava a Deus, sua irmã Miriam estava criticando ele lá no meio do povo, zombava do homem de Deus. Mas tem uma coisa, ele tinha intimidade com o Altíssimo. Sabe qual foi o resultado? Deus cobriu o corpo de Miriam de lepra. Não porque Moisés quis se defender, mas porque Deus reconhece o que você fala em secreto. Deus protege e sabe o que está acontecendo às suas costas, às costas daquele que está orando. Você vai se surpreender com algumas experiências que eu tive. Você se lembra também de Acabe e Jezabel, que perseguiam o homem de Deus, o profeta Elias? Tentaram calar o profeta, tentaram matar o profeta, que orava naquele monte, no Monte Horebe. E agora, qual foi o fim desses dois? Deus os destruiu. Mas Deus faz isso sim. Leia a Bíblia e você vai ver isso. Deus protegendo, defendendo e até matando quem mexe com o crente que ora. Todo perseguidor de homens e mulheres de oração, cedo ou tarde, vão colher o que estão plantando. Daniel, por exemplo, um outro profeta, ele orava 3 vezes ao dia. Jogaram esse homem inocente, um homem de oração, na cova dos leões, só porque ele orava a Deus. E os leões olharam para Daniel, quando lançaram ele dentro daquela cova, os leões com fome. Parece que eu estou vendo os leões dizendo: aqui tem alguém que anda com Deus, não vamos tocar nesse homem. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo, e o anjo simplesmente segurou os leões para não tocarem em Daniel. Mas quando o rei daquela época viu que os leões não feriram, não mataram a Daniel, não comeram o profeta Daniel, mandou jogar os perseguidores, os acusadores, e eles foram destruídos praticamente antes de chegar ao fundo da cova. Os leões destruíram a eles. Então, respeite quem ora. Eu estou falando isso por amor da sua alma. Mesmo que você não goste de quem ora, viu? Não mexa com eles. Você se lembra de Jesus? Foi perseguido, caluniado, crucificado, foi morto pelos seus próprios irmãos judeus. Mas olha o que aconteceu com aqueles que o rejeitaram. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Este povo morreu, eles foram destruídos. Parte desse povo conseguiu fugir. Então, aquela geração, ela colheu o que fez com o Filho de Deus, que era um homem que orava no Monte das Oliveiras. Era um homem que se escondia em secreto, falando com o Pai Celeste. Ele tinha intimidade com seu Pai. Deus, ele sempre honra quem vive na presença dele. E eu falo por experiência, eu já fui caluniado, e poucos dias depois, aquela pessoa morreu numa confusão. Outros me caluniaram, e hoje não conseguem mais voltar para o Evangelho. Receberam a operação do erro. Um outro, ele fez injustiça contra mim, isso foi no trabalho. E ele mesmo, caiu de quase 20 metros de altura e ficou meses internado. Hoje não vive mais. Outra pessoa me pegou pelo colarinho, chegou a estourar até o botão do uniforme que eu usava no trabalho. E no outro dia, estava com o corpo todo cheio de feridas estouradas. E logo me pediu perdão, e logo o Senhor restaurou sua saúde, porque eu a perdoei. Então, não mexa com quem ora, e vou terminando aqui. Esses não sabem o preço que pagamos pelo reino de Deus. Não entendem o que é tocar em um amigo íntimo de Deus. Não toque no nome de quem ora, pelas costas, nas fofocas. Cuidado com o nome que você está fazendo com que seja denegrido. Cuidado. Não levante a voz contra quem dobra o joelho. Cuidado quando você contraria o conselho de quem ora. Se ele estiver falando algo contra a sua vida, é porque ele sabe o que está falando. Então, não se revolte, receba ou no mínimo silencie. Não critique quem vive no secreto com Deus. Deus tem ciúmes dos seus íntimos. Ele mesmo diz: eu honrarei os que me honram. Quem ataca homens e mulheres de Deus de oração entra em guerra contra o próprio Deus. Então eu te digo, pense 2 vezes antes de perseguir alguém que ora. E você que ora, agora estou falando com você que ora, continue orando. Não desista por conta das calúnias, por conta das feridas que te causam, porque Deus está vendo. Deus sabe, Deus te defende, Deus te vê. E ninguém toca nos amigos do Altíssimo e fica impune. Termino com essa frase. Se isso falou com você, comente: Deus guarda os que oram em secreto. Deus em Cristo te abençoe. Meus amados irmãos, eu quero lhes fazer aqui um convite especial para que possamos fazer um jejum pelo Brasil. Nós estaremos iniciando esse jejum no sábado. No dia 13, às 18 horas, será o início desse jejum. Cada um fará individualmente, os irmãos que puderem fazer isso,
não é, individualmente, o seu jejum a partir das 18 horas. Se os irmãos quiserem fazer parcial, isso fique à vontade, tá bom? Seu jejum. Se quiser só beber água, tá bom, meus irmãos? É um jejum parcial. Eu vou tentar fazer o jejum sem água. Claro, sem alimento, se abster da alimentação. Por um avivamento no Brasil, para que o Senhor Deus envie ao Brasil um sentimento, um espírito de arrependimento, através, é claro, do Espírito Santo, que é o Espírito que nos rege, que nos convence de nossos pecados. Então, meus irmãos, com base em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, 15 e 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Somente o 14 eu vou dizer aos irmãos: e se o meu povo, diz Deus, que se chama pelo meu nome, Deus falando, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é uma promessa de Deus que se nos convertermos de verdade, nos arrependermos de nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai sarar o Brasil e através de um grande avivamento, muitas coisas podem mudar nesse país. Então, irmãos, vamos começar às 18 horas, esse jejum, no sábado, no dia 13 e no dia 14. Estaremos entregando esse jejum através de uma live, das 10 às 11. Isso para não atrapalhar as irmãs aí na cozinha, tá bom? Então, das 10 às 11 eu estarei trazendo aqui um estudo e também a entrega do jejum junto com meus amados irmãos. As irmãs podem aí fazer os seus afazeres, deixar seu celular, não é, seu tablet, enfim. Onde as irmãs estiverem acompanhando essa live, as irmãs podem estar fazendo o seu serviço, o seu trabalho na sua casa, o seu almoço para a sua família, enfim. Tá, meus irmãos? Então, repito, no sábado, às 18 horas, vamos iniciar um jejum, tá? E a entrega desse jejum será em uma live, através de uma live, no domingo, dia 14, das 10 às 11, que estaremos fazendo a entrega do jejum e estudo da Palavra de Deus na duração de 1 hora, das 10 da manhã do domingo até às 11. Tá bom, meus irmãos? Então fica aí o convite, porque esse é o desejo do meu coração, para que o Senhor Deus nos conceda um avivamento poderoso neste país. Deus em Cristo abençoe a sua vida.